Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor estejam com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a ordem da salvação. Se você, por exemplo, é um daqueles que não está acompanhando desde o começo, eu recomendo procurar os primeiros vídeos desse estudo para entender assim o todo sobre a ordem da salvação e saber, se alegrar com o que Deus vem fazendo para garantir a salvação ao seu povo eleito. E hoje nós vamos estar tratando sobre justificação, que também é um dos temas mais importantes dentro disso que compõe a salvação do eleito de Deus. E para começar, vamos fazer uma leitura inicial em Romanos capítulo 5, é um texto já introdutório, onde ele vai estar falando sobre isso. A partir do versículo 1, vamos ler até o 11. Paulo diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, esse texto é um texto maravilhoso de Paulo. Se você começar a abrir desde o capítulo 2, você vai ver que ele está tratando realmente sobre justificação. A palavra justificação se repete várias vezes nesses capítulos. Mas vamos por parte, E agora vamos estar também orando, pedindo de Deus que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua sabedoria, trazendo aos nossos corações aquela luz que o Espírito Santo concede. Se o Espírito Santo foi aquele que inspirou esse texto, ele pode ser intérprete para nós. E é isso que nós vamos pedir do Senhor, que Ele interprete para nós, que Ele nos dê sabedoria e entendimento dessas verdades. Oremos. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço pela tua rica bondade para conosco em nos salvar. E tu, Senhor, revelou toda essa salvação desde o Antigo Testamento, principalmente em Cristo Jesus, e deu sabedoria a Paulo para escrever para nós sobre esta salvação maravilhosa que tu executas, Senhor, na história humana. Obrigado, Senhor, por tal salvação. E queremos compreendê-la cada vez mais. No tema de hoje, vamos falar sobre justificação. E pedimos que o Espírito Santo nos auxilie nesse estudo. Que Ele traga a nossas mentes e corações compreensão dessas verdades e desses textos, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos ao Pai que o próprio Espírito nos ensine agora, Senhor. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Essa pergunta está registrada em Jó, capítulo 25, verso 4. Lá pergunta o seguinte: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro o homem que nasce de mulher? Ele está perguntando como é que o homem se torna justo e como o homem se torna puro. Essa pergunta ela é relevante por conta de que, diante de Deus, existe uma relação desigual. Desde Adão, que mergulhou a raça humana em pecado, fez com que todos nós sejamos culpados diante de Deus. Nós somos pecadores diante de Deus. Nós somos, na linguagem bíblica, impuros diante de Deus. E assim, por conta disso, essa relação é injusta e ela é desigual porque Deus é totalmente santo. Quando Isaías vê Deus sentado sobre um alto sublime trono, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele fala 3 vezes para dar ênfase da santidade de Deus ali na sua visão.
como é que nós podemos ser justos diante desse Deus? Como é que nós podemos nos purificar diante desse Deus para que haja uma relação mais próxima, de intimidade com esse Deus? A tentativa na raça humana de se purificar, se tornar justo, foi muitas, mas todas fracassaram. Foi necessário o próprio Deus fazer alguma coisa para que nós possamos ser justos. E foi o próprio Deus quem fez isso. Mas para entendermos sobre justificação, primeiro vamos entender o conceito. A palavra justificação, ela é uma palavra composta do latim e ela quer dizer fazer justo. Já aí a gente já começa a entender que justificação não é uma coisa que a gente faz por nós mesmos. Alguém é que faz o outro justo. E foi Deus quem nos fez justos diante dele. E aí existem umas bases para essa justificação. A primeira base, ela vem de uma ordem negativa. Ou seja, nós não podemos fazer nada para garantir a nossa justificação. Não existe nenhuma obra meritória em nós que garanta uma justificação diante de Deus. Porque a justificação perante esse Deus, que é totalmente santo, faz com que o homem ele não consiga fazer nada para que assim ele possa ser considerado justo. Nós temos uma dívida para com Deus que nós não conseguimos pagar. Essa é que é a verdade. Nós não conseguimos pagar a dívida. E uma coisa que é importante é que qualquer ato, pelo mais nobre que seja, que o homem faça na carne, ainda é considerado injusto diante de Deus. Isaías diz o seguinte, em Isaías 64:6, ele diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todas as nossas justiças é como um trapo imundo. Então, não existe na raça humana nenhum tipo nobre de atitude que realmente faça que ele possa se comparar a esse Deus santo que Isaías se referiu. Não é? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Não há nada no ser humano que ele possa fazer para ser justificado diante de Deus. E aí vem a parte positiva. É no Senhor Jesus Cristo que existe a justificação. Por quê? Porque Ele é justo. Jesus foi aquele que, sendo homem, 100% homem, ele viveu uma vida totalmente justa. Ele não praticou pecado nenhum. Ele já nasceu sem pecado, porque quando ele nasce de uma concepção divina. E aí, sendo Jesus totalmente justo, ele se torna agora justificador de todos aqueles que têm fé nele. Paulo ele vai dizer isso em alguns textos. Por exemplo, ele vai dizer em Romanos 3:26, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, Jesus é o justo e o justificador. Essa é a base da justificação. Mas Paulo ainda diz mais quando ele fala de que Jesus se tornou maldição por nós. Ele diz isso em Gálatas 3:13, onde ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus, o justo, ele resolveu tomar o nosso lugar e por ter tomado nosso lugar, agora ele se fez maldito para que nós não incorremos mais na maldição e possamos agora gozar das bênçãos de Deus. Então a base da justificação não está em nós, está no Senhor Jesus Cristo, no que Deus fez em Jesus Cristo. Isso é muito importante. E aí eu queria trazer alguns elementos, algumas palavras importantes para nós entendermos a justificação. De início eu quero trazer duas palavras que elas estão ligadas, a palavra remissão e a palavra expiação. A remissão dos nossos pecados está baseada na obra da expiação de Cristo. O que quer dizer isso? A remissão é uma forma de extinção de uma obrigação pela qual um credor perdoa o devedor. A pessoa que está remindo o outro é o credor. O credor, ele perdoa a dívida de um devedor. Deus perdoou o pecado de cada um de nós, mas ele perdoou os nossos pecados, ele apagou a dívida, ele rasgou a dívida, como Paulo usa essa expressão, por conta
da expiação de Cristo Jesus. O que é expiação? Jesus, ele foi aquele que tomou o nosso lugar. Ele expiou, ele pagou a dívida no nosso lugar. É aquele que ele tinha diante de Deus justiça suficiente para poder ser aceito diante de Deus e o seu ato de entregar-se por nós, que é uma outra expressão importante chamada de propiciação, né? Quando ele paga os pecados por nós na cruz do Calvário, ele foi aceito diante de Deus, ele foi propício diante de Deus. Então, ele expiou, ou seja, ele pagou por nós a dívida que era nossa. E aí ele pagar por nós, nós somos remidos. Então, a palavra remissão e a palavra expiação, né, diante da obra que Jesus faz, garante para nós a justificação. Essas duas palavras são muito importantes. Aí eu quero ler alguns textos, né? Por exemplo, Paulo fala em Romanos 4:25 o seguinte: foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Duas coisas acontecem aqui nesse texto que Paulo está dizendo: morte e ressurreição. Nós comemoramos sempre na época da Páscoa a morte e a ressurreição de Jesus. Esses dois fatores é muito importante para a justificação. Por quê? Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que aquele que está morto está livre das obrigações. Aquele que morre está livre das dívidas. Então Jesus ele morre na cruz do Calvário para expiar o nosso pecado, para ser aquele substituto, né, em nosso lugar, para que assim o pecado fosse desfeito na carne de Jesus. Paulo fala isso mais na frente, em Romanos 8 também, né, que na carne foi desfeito o pecado, porque todo o pecado nosso foi transferido para Jesus na cruz do Calvário, né? Essa transferência ela é importante porque está baseado naquelas luzes do Antigo Testamento, naquelas analogias do Antigo Testamento. Quando as pessoas que queriam, né, ir ao sacerdote fazer um holocausto, fazer um sacrifício pelos pecados, eles levavam um animal, eles colocavam a mão sobre o animal, meio que estava transferindo o pecado, aquilo tudo era ritualístico, claro, não existia magia nenhuma nisso, né? Então ele colocava a mão sobre o animal como se estivesse transferindo o pecado para o animal. Aí quando o animal era morto, a pessoa, né, era justificada do seu pecado, era perdoada do seu pecado por conta disso, né? Só que aquilo era tudo sombra dos bens futuros, né? Aquelas pequenas luzes de entendimento que o Senhor dava ali, aquilo trazia para nós alguma compreensão do que realmente Deus estava fazendo em Cristo. Então Jesus ele toma nossos pecados. Pelo fato de ele tomar nossos pecados na cruz, é que Deus virou o rosto para Jesus, a ponto de Jesus dizer: por que me abandonaste? Mas aí quando Jesus morre, todos os nossos pecados é desfeito na carne de Jesus, como Paulo diz em Romanos 8. E aí, agora, por conta da morte, os pecados foram perdoados. Só que ainda não foram justificados, né? Tem uma diferença um pouquinho nisso de perdão e justificação. O perdão é crucial e a justificação mais ainda, né? A justificação ela vem na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 4:25 de Romanos. Foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu na cruz por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando ele ressuscita em novidade de vida. Quando ele ressuscita, ele é um novo homem. E aí, na sua natureza agora de um totalmente justo, né, ele pode reivindicar de que a justiça dele, que já mesmo pré-morte já existia, pode ser agora imputada, que é a outra palavra muito importante para nós. A justiça de Cristo, a sua prática de vida justa, né, que garantiu diante de Deus, de fato, uma propiciação, ou seja, que Deus aceitou essa justiça. A morte e a ressurreição de Cristo foi aceita por Deus como propícia também. Então, toda essa justiça, toda essa prática de justificação, de justiça de Cristo, ela é imputada aos santos agora, né? Ela é transferida, a palavra imputada quer dizer isso, ela é transferida por quem Cristo morreu, né? Se torna santo porque Cristo morreu por essas pessoas e ao ser justificado agora elas são santas no Senhor.
Então, isso é muito importante para a nossa compreensão. Assim como morte e ressurreição estão juntas, também perdão e justificação estão juntos. E aí, por que eu falei que são diferentes, mas uma tem mais importância do que a outra? Porque, por exemplo, a culpa, nós ainda vivemos em pecado hoje em dia. Nós ainda praticamos coisas que desagradam a Deus. E nós somos incentivados por Jesus, por Paulo, por todos, né, desde os profetas, nós somos incentivados a sempre orar e pedir perdão. E o Senhor nos perdoa. Mas a justificação é mais importante ainda, porque a justificação é feita uma única vez. Nós somos justificados somente na morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E quando essa justiça de Cristo é transferida para nós, é um ato único, não precisa ser mais repetido, foi de uma vez por toda. Paulo diz isso aos Hebreus, por exemplo. Ele diz isso lá, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por que ele faz questão de dizer por uma única oferta? Porque quando você vivia na antiga aliança, né, antes da morte de Cristo Jesus, lá, anualmente as pessoas tinham que fazer sacrifício de perdão de pecados. Existia, claro, você podia fazer isso qualquer momento que você quisesse levar o animal para fazer ali um sacrifício por pecados. Mas existia uma celebração anual que era o Yom Kippur, né, o dia do perdão, em que ali era feito um holocausto para toda a nação também, né? Então, ano após ano tinha que acontecer isso. Ano após ano você tinha que sacrificar o animal. O sacrifício de Cristo é tão perfeito que bastou fazer uma única oferta para Deus. E foi aceito. E por ter sido aceito, agora ela serve para sempre, né, na vida daqueles que estão sendo santificados, que somos todos os eleitos do Senhor, né? Então isso é muito importante para nós entender que o perdão, ele é contínuo, nós continuamos pedindo o perdão de Deus pelos nossos pecados, mas a justificação aconteceu uma só vez e só precisou ser uma só vez. E a justificação já garante a salvação eterna. Por isso que a teologia reformada defende essa questão, né, da eleição, de garantir que os eleitos são salvos eternamente, né? Por quê? Porque a justificação ela já garante completamente isso. O entendimento que a teologia reformada tem é de que a justificação, ela perdoa, ela justifica o pecador dos pecados passados, presentes e futuros, né? Ela realmente tira o pecado no sentido de condenação. Por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a sua justificação tira o pecado condenatório, aquilo que nos tornava impuro diante de Deus, aquilo que nos fazia inimigos de Deus. E agora, com o ato de Jesus Cristo, ele nos aproximou, rasgou o véu e nos colocou diante de Deus. Temos acesso a Deus agora, né? Não existe igualdade entre nós e Deus, claro, né? Mas o que existe agora é que nós fomos santificados no Senhor. E agora nós temos uma vida de proximidade, de intimidade com Deus. Nós podemos agora orar diante do trono da graça em fé, né? Como Hebreus também coloca para nós sobre essa questão. Então, a justificação, perdão, são duas coisas essenciais. Uma nós fazemos sempre, quando cometemos nossos pecados, nossos erros, e a outra já está garantida para a salvação, que é eterna em Cristo Jesus. Então, essas palavras entendam sempre e tenham sempre no coração. Remissão, ou seja, foi pago um preço muito alto, né? Preço de sangue de Cristo Jesus para perdão de nossos pecados, né? A expiação, que é o ato substitutivo de Cristo Jesus, a propiciação, que é o fato de Deus ter aceito a justiça de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, para que possa ser transferida para nós, que é a imputação. Então, nós somos justos porque foi imputada a justiça de Cristo em nós. Isso é maravilhoso. Se uma vez que nós não poderíamos, por qualquer atitude nossa, nos tornar puros de Deus, se justificar diante de Deus, Cristo faz isso por nós. Nós não alcançamos isso por nós mesmos. Nós alcançamos quando temos fé em Cristo Jesus. Quando a nossa fé está direcionada em Cristo Jesus, aí nós recebemos da parte de Deus a justificação. E aí
Diante de Deus não existe mais separação, inimizade, não somos mais filhos da ira, que é muito importante. Uma das consequências da justificação, que nós vamos ver na próxima aula, é sobre a adoção. Antes, nós éramos filhos da ira. Agora, nós somos filhos de Deus por adoção. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 6, e nós vamos abordar um pouco mais sobre isso. Mas até agora, o que é importante entender é que a justificação foi um ato de Deus em Cristo Jesus. Jesus, o justo, se tornou justificador. É aquele que traz para cada um de nós, né, a pureza e a justiça que não conseguíamos, e agora nós podemos ser chamados. Lembra que Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas, ele sempre diz assim, saudação aos santos. Ele sempre saúda a igreja como santos, porque foram tornados santos por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, como dizia, né, os salmistas, diziam os profetas. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque aquilo que não podíamos fazer, o Senhor fez por nós. E como é que nós nos apropriamos da justificação? Como nós já falamos em outras aulas, através da fé. A fé é o acesso a essa justificação. Foi por fé que a justiça de Cristo pôde ser imputada aos santos. E aí você tem vários textos que vai falar sobre isso, mas principalmente Paulo aborda muito isso em Romanos, no capítulo 4, quando ele fala de Abraão. Ele fala de que Abraão tornou-se o pai da fé, tornou-se o pai de todos aqueles que creem, porque ele foi um dos primeiros a crer em Deus diante de uma promessa que Deus fez. Quando ele creu no Senhor, o texto diz, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, foi creditado a ele como justiça, né? Por conta de ele ter tido fé. E da mesma forma, nós vamos nos apropriar dessa fé, seremos filhos da fé em Abraão também, quando temos fé no Senhor. E como eu estou falando com certeza, há crentes, né, aqueles já que creram no Senhor, todos nós somos justificados em Cristo Jesus. E aí nós temos que agora viver uma vida que agrade a Deus, que é digna desses justificados. Você, como eu comentei, né, a gente de vez em quando comete pecados. Ainda existem alguns hábitos, como eu já falei em vídeos anteriores, né, de que nós temos alguns hábitos ainda baseados em vícios da fraqueza da carne. E quando cometemos esses erros, nós temos que pedir perdão ao Senhor. E aí Ele vai trazer o perdão para cada um de nós quando assim pedimos. Mas nós temos que ter o esforço, nós temos que tentar viver uma prática de uma vida sem pecado, para ser digno da justificação que o Senhor nos justificou, para poder realmente ser visível em nós o fato de que somos justos diante de Deus. Lembra que eu falei de que a regeneração era um ato interior e a conversão era um ato mais externo, que as pessoas viam, dava para ver o fruto dos que realmente são nascidos de novo, né? Se conhece o fruto pela árvore, então se nós somos nascidos de novo, dá para ver esse fruto, e a conversão é essa parte externa. Mas também a justificação, no mínimo, que é um ato que Deus fez espiritualmente em nós temos que viver um tipo de prática que mostra que nós de fato já fomos justificados. Se Cristo pagou um alto preço, é assim que a expressão bíblica fala, foi um alto preço que Cristo pagou no seu sangue para que nós sejamos justificados, então muito mais nós temos que ficar constrangidos, no mínimo com isso, para viver uma vida mais santa diante de Deus, uma vida mais correta diante do Senhor. Se nós formos justificados, se tornarmos justos por causa de Cristo, nós temos que viver uma vida de justo, né? Isso é muito importante para que as pessoas possam realmente entender de que, olha, esse povo realmente foi justificado. Esse povo realmente tem uma vida transformada diante de Deus. É muito triste para o próprio Deus, mas é muito triste para a fé, as pessoas que foram justificadas por Cristo, não dedicar um esforço a uma vida mais santa, não empreender os seus
as suas virtudes em prol disso. Eu quero ler um texto para você, lá de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, ele usa uma expressão que é muito interessante, ele usa a expressão diligência. Vou ver se nessa tradução também fala dessa forma. 2 Pedro 1:5 diz o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Em outra versão fala diligência, de ser diligente, né? Ele diz assim: concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. Ele parte do pressuposto de que ele está falando para os crentes, para os justificados, aqueles que já têm fé. Mas só ter a fé não é tudo. É claro que é o ápice da vida cristã, nós temos fé para poder a gente gozar de toda a salvação no Senhor. Mas Ele quer que a gente vá além. Ele quer que a gente acrescente essa fé que nós já temos, que já nos purificou. Ele quer que colocamos agora a virtude. Versículo 5 ainda. E a virtude, Ele quer que a gente acrescente com conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Se você alcançou a perseverança, agora acrescente a piedade. Da piedade, vá à fraternidade, da fraternidade ao amor. Essa é a prática da vida dos justificados em Cristo Jesus. Nós temos que buscar acrescentar mais essas coisas. Se o Senhor já conquistou para nós a justificação pela fé que temos em Cristo Jesus, agora nós temos que ter um pouco de esforço. E nesse esforço aqui, ele pede que seja virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, piedade e amor. São coisas que nós temos que praticar diariamente para que aí, de fato, nós, como justificados no Senhor, vivamos um padrão de vida que condiz com uma vida justificada. Eu quero dizer, irmãos, a salvação é uma coisa maravilhosa que Deus fez por cada um de nós. Não é, ainda que a teologia reformada acredite nesse monergismo, que é a salvação toda, é um ato de Deus somente a nós, né, que nós somos só beneficiados, mas nós temos que buscar alguns esforços, não para ser salvo, mas para mostrar que somos salvos. Não para garantir aquilo que não podemos conquistar por nós mesmos, mas para mostrar que já conquistamos em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus faz por nós coisas extraordinárias para a nossa salvação, o mínimo que nós fazemos é viver uma vida digna com o nome do Senhor. Nós carregamos o nome de Cristo e temos que viver um padrão de vida que é alegre, que dignifique, que honre o nome do Senhor das nossas vidas. Viva como um justificado. Agradeça a Deus por ter sido justificado, porque aquela pergunta lá em Jó, a resposta é Cristo Jesus. A pergunta foi: como, pois, seria o homem justo perante Deus? E como seria por aquele que nasce de mulher? Através de Cristo Jesus. Jesus Cristo fez tudo. A nossa fé fez com que a gente apropriasse dessa justificação. E agora a nossa vida tem que ser como a do próprio Cristo também. É isso que o Senhor espera dos seus justificados. Que Deus abençoe. Que Ele abençoe a sua semana. Se preparem para a próxima lição, que será sobre a adoção. E nós vamos trabalhar mais um tema maravilhoso a respeito da salvação, que é sermos feitos filhos de Deus.